Veja, fim de semana foi um fim de semana de pontapé nas eleições municipais. Oficialmente, os partidos lançaram seus candidatos, então, à prefeitura. Essas convenções estão apenas começando. Já tivemos o lançamento, como você vê na tela, da candidatura de Guilherme Boulos. Então, tivemos os nomes que irão disputar as eleições de outubro, começando a vir aí à praça, né? Esses nomes têm de ser confirmados nessas convenções para que sejam válidos nas disputas. Assunto para Yasmin Costa. Oi, Yasmin, muito bom dia para você. Segundamos, né, Murilo? Bom dia para você também, para todo mundo que tá aqui com a gente. Vamos firme. Semana só tá começando, muita notícia. Não temos congresso, mas temos muita repercussão política, porque agora começa essa disputa eleitoral municipal, né, Murilo? A gente não tem. Pois é. E lembrando, a gente fala aqui da capital federal, não temos eleição municipal, mas aqui do ladinho, Goiás tem. Exato. Então a gente fica ali pertinho. Tem muita gente que mora em Brasília e vota no Goiás. Então a gente fica ali por dentro de tudo isso e, claro, trazendo notícia para você que nos acompanha. Temos notícia não de Goiás, mas de São Paulo, porque o presidente Lula participou nesse final de semana, junto com a vice na chapa de Guilherme Boulos, Marta Suplicy, do lançamento oficial dessa candidatura, né, dos dois. E vale lembrar, é a primeira vez que o PT não lança uma chapa ali única, puro sangue, vamos dizer assim, com nomes do próprio Partido dos Trabalhadores para o estado de São Paulo. Então a gente preparou uma reportagem para você entender basicamente como foi esse lançamento e como deve ser essa disputa daqui para frente. Vamos acompanhar. Guilherme Boulos subiu ao palco ao lado do presidente Lula. Começa o jogo. Boulos foi o primeiro pré-candidato a oficializar a disputa pela Prefeitura de São Paulo. A convenção, que lotou o centro de convenções na zona norte da capital paulista, lançou a chapa formada pelo deputado federal e pela ex-prefeita Marta Suplicy. 7 ministros do governo Lula, entre eles o da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Meio Ambiente, Marina Silva, estiveram presentes. A deputada federal Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também vieram dar apoio à candidatura de Boulos. É a primeira vez que o PT não tem candidato cabeça de chapa para a capital paulista desde a redemocratização. A vice, Marta Suplicy, volta ao Partido dos Trabalhadores quase 9 anos depois de sua desfiliação. Acredito na nossa união, na nossa força, na nossa frente democrática. Guilherme Boulos discursou durante meia hora. O candidato destacou que criou uma frente progressista formada por 8 partidos e reafirmou o compromisso de colocar em prática uma política pública para combater a desigualdade. Eu quero governar São Paulo para a gente não deixar ninguém para trás. Eu quero governar São Paulo para a gente quebrar os muros que separam os jardins da periferia dessa cidade. O discurso de Lula encerrou a convenção. O presidente destacou a capacidade de Guilherme Boulos para governar a cidade de São Paulo e falou do apoio incondicional ao candidato. Eu tenho tanta fé e tanta certeza que você e a Marta vão consertar São Paulo com a mesma fé que eu tenho se fosse eu. Tá aí, né, o presidente Lula mostrando efetivamente que, apesar do PT não ter um nome ali, um cabeça de chapa nessa disputa ali em São Paulo, está classificando Guilherme Boulos como um representante, um nome do PT e não um nome de um partido coligado, mas sim um nome ali completamente apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. E olha, a gente que acompanha esse cenário político, a gente também precisa perceber a importância do presidente da República, goste você ou não do presidente Lula, mas há uma grande importância quando um presidente da República vai participar de um evento como esse. Então, realmente, é uma indicação ali que o presidente Lula está empenhado nessa campanha de Guilherme Boulos junto com Marta Suplicy. Outro nome que muito possivelmente é o nome que será apoiado pelo presidente Lula é Eduardo Paes. E neste final de semana,
lá no Rio de Janeiro, o PSD oficializou o nome de Paes para concorrer ali à reeleição à Prefeitura do Rio. Vamos ver. É isso, a gente vai acompanhar, a gente já tem imagens ali de Eduardo Paes, a gente preparou uma reportagem, ele busca o 4º mandato dele. O presidente Lula, nas últimas semanas, digo isso, que a gente vai acompanhar ali o presidente de perto, porque nas últimas semanas o presidente da República participou de um evento lá no Rio de Janeiro, entrega de casas populares ao lado de Eduardo Paes, e durante essa entrega, Lula fez acenos claros, afagos claros à candidatura de Eduardo Paes, disse inclusive que durante um período ali, quando o presidente Lula era no primeiro ou no segundo mandato, que o presidente estava ali à frente do Palácio do Planalto, Eduardo Paes era deputado federal, e os dois tinham uma espécie de rusga ali, mas ainda assim conseguiram se entender e hoje são aliados. Falei da reportagem? Temos a reportagem, vamos acompanhar. A candidatura à reeleição foi anunciada durante a convenção do partido. Em uma coligação formada por 12 siglas e que tem o apoio do presidente Lula, Eduardo Paes promete ampliar os investimentos na capital fluminense nos próximos 4 anos, caso vença a disputa eleitoral. A gente quer que o Rio possa voltar a crescer da maneira que precisa e que possa ocupar esse lugar de protagonismo que sempre teve no Brasil. Formado em Direito, Eduardo Paes começou a carreira política aos 23 anos como subprefeito, em 1993. Foi eleito vereador e também deputado federal 2 vezes. Atualmente, Paes está no 3º mandato como prefeito do Rio. Comandou a cidade entre 2009 e 2016 e reassumiu o cargo em 2021. A candidatura de Eduardo Paes já era dada como certa, mas o nome do candidato a vice-prefeito ainda é uma incógnita e depende de acordos políticos. Apesar do apoio de outros partidos, a expectativa é que o vice também seja um integrante do PSD. Um dos nomes mais cotados é o deputado federal Pedro Paulo Carvalho, que foi chefe da Casa Civil e secretário de Fazenda e Planejamento de Eduardo Paes. Pedro Paulo foi candidato a prefeito do Rio em 2016, com o apoio do atual prefeito, mas na época foi derrotado por Marcelo Crivella. Aí eu botando o óculos aqui para enxergar e aparecer aqui, dando indícios da idade, Murilo, mas é isso. Olha, a gente vê ali na imagem até nomes. Pedro Paulo a gente viu ali, deputado federal, Jandira Fegali, deputada federal, e agora é acordo político, como disse o nosso colega na reportagem, para a escolha do vice-presidente. Mas, Murilo, agora realmente é o momento dessa consolidação, é o momento desde o final de semana, dia 20 foi o primeiro dia para o início dessas convenções partidárias, e agora os partidos, melhor dizendo, têm até o dia 5 de agosto, segundo o calendário do TSE, para definir os nomes que vão concorrer nessas disputas municipais, porque a eleição, a gente pensa que não, mas a eleição está batendo a porta. Outubro, quando a gente piscar e abrir o olho de novo, já chegamos em outubro, né? Pois é, Yasmin, é um ponto que a gente precisa ficar de olho, porque essas convenções começam e são nessas convenções que a gente sabe, né, como os partidos têm ali desenhado esses apoios. Veja, União Brasil, em São Paulo, fez sua convenção partidária, mas não lançou o candidato Kim Kataguiri. Kim Kataguiri está ali na disputa, né, pela prefeitura, que colocou o seu nome à disposição do partido, mas União Brasil ainda está decidindo se apoia Ricardo Nunes ou não. Né, até começou ali um cortejo para Pablo Marçal, mas União Brasil deve apoiar Ricardo Nunes ou lançar o seu próprio candidato, que é o Kim Kataguiri. Então, temos esses arranjos nesse momento. Né? Temos o nome de Ricardo Nunes tentando alcançar mais apoios de outros partidos também em São Paulo. No Rio de Janeiro tem o nome de Alexandre Ramagem, né, que está sendo alvo das investigações da Polícia Federal, mas que tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, fora as pequenas cidades, né, Yasmin, que também tem uma importância enorme. A gente sabe que os congressistas ficam de olho nessas votações porque eles olham as eleições deste ano como pré-eleições daqui 2 anos, né? Então, eles veem nos prefeitos fortes bases de apoio
para conseguirem se reeleger nas eleições de 2026. Então podem perceber nas redes sociais de senadores, deputados federais, que eles já estão em campo, já estão nessas convenções partidárias fazendo esse verdadeiro périplo, passando de cidade em cidade, apoiando os seus candidatos ali de confiança. Justamente por isso, não é porque eles são apenas amigos, né, bonzinhos, querem ele apoiar o capital político, não, né, Yasmin? Eles estão de olho nas próximas eleições, tentando formar o seu capital para 2026, né? Tanto é que não é à toa que o calendário aqui em Brasília, né, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, fica diferente, porque eles estão mais próximos ali das bases, porque além deles terem um protagonismo porque estão aqui no Distrito Federal, estão aqui na capital do país, por serem parlamentares aqui que ocupam vagas no Congresso Nacional, quando voltam para as suas bases, eles têm ali um protagonismo certo, claro, e então a gente percebe que aqui em Brasília, tudo a gente tem falado aqui no jornal, que segundo semestre, pautas muito específicas vão entrar para análise, porque o momento vai estar vai haver um esvaziamento do Congresso Nacional natural por conta dessas eleições municipais. E outra, tem parlamentar que acabou se licenciando para concorrer nessa disputa, e aí concorre nessa disputa, caso perca, né, ali, não consiga se eleger, volta aqui para Brasília. Então é um momento coringa para eles nessas convenções partidárias para definição. E outra coisa, a gente estava falando até aqui no bastidor, né, Murilo? Que agora é um momento que eu, você, nossa equipe aqui de Brasília, antes de começar o jornal, eu e o Murilo conversando aqui, a gente falando exatamente de que agora a gente também vai fazer um exercício de olhar para as cidades, porque, né, Brasília vai estar ali um cenário um pouco atípico e a gente precisa, Brasil agora é o nome do nosso jornal, né? Então a gente precisa acompanhar de perto essas eleições municipais, trazer aqui para você que está nos acompanhando e fique tranquilo, porque nossa equipe aqui do SBT News já está completamente dividida, cada um ali pensando em uma cidade do país para a gente tentar reunir o maior número de informações e manter você bem informado. Com certeza, Yasmin, será um esforço coletivo, um esforço de todos nós aqui. Outro ponto que eu trago, Yasmin, nessa nossa conversa aqui é o seguinte: o presidente Lula participou, né, dessa convenção de Guilherme Boulos em São Paulo. E aí vários candidatos, né, espalhados pelo país inteiro também querem a presença do presidente da República. Né? A gente sabe, principalmente no Nordeste, existe um apoio, né, bastante forte ali de Lula, né, e também um apoio do eleitorado a Lula, mas Lula deve escolher a dedo, a conta-gotas, quais serão as convenções das quais ele deve participar. Então eleger Boulos é a prioridade número 0 de Lula. Então Lula está disposto a eleger Guilherme Boulos em São Paulo. Então a gente viu aí a participação do presidente na convenção do candidato do PSOL. Primeira vez, como você bem disse, que o PT não lança um candidato, né, na Prefeitura de São Paulo desde a redemocratização. Então é a prioridade número 0 de Lula. Mas Lula deve participar também de outra convenção, pelo menos em Fortaleza. Lula deve participar da candidatura, do lançamento da candidatura ali do PT em Fortaleza. Evandro Leitão deve ser um indicado, né, à Prefeitura da capital cearense. Convenção marcada para o dia 4 de agosto, mas essa convenção pode até ser alterada ali de acordo com a presença ou não do presidente, porque Lula vê em Fortaleza uma chance pequena de perder o apoio político ali na prefeitura, então acredita que indo lá ele conseguirá um apoio maior. Mas outras capitais não devem ter a presença de Lula. Por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte deve lançar a candidatura de de Rogério Correia, que é deputado federal do PT aqui, que ficou muito marcante ali na comissão parlamentar de inquérito, né, que investigava o 8 de janeiro e tudo mais. Mas Lula não deve participar, pelo menos é a expectativa de momento. E aí vem o porquê, né, Yasmin? São candidaturas vistas como mais fracas. Né? Lula não quer ter o nome aliado a candidaturas que ainda não têm uma possibilidade de crescimento grande. Então Lula tem olhado de forma bastante estratégica as convenções das quais deve participar. Uma delas foi a de Guilherme Boulos, Fortaleza, como eu disse, mas Lula está estudando ainda, porque a presença de um presidente em uma convenção é você colocar o carimbo. O presidente está apoiando sua candidatura. Se essa candidatura perde, é um desgaste bastante grande para o presidente da República.
Aproveito para mandar um abraço pro pessoal lá do Ceará. Você falou do Ceará, né? Pois é. O pessoal lá que acompanha a gente na Nordeste TV, manda mensagem aqui pra gente. Olha eu falando as falas do apresentador. Nada. Porque Murilo fala tão bem assim, né? Que eu fico até querendo falar as falas do apresentador. Aqui é tudo nosso. Inclusive o pessoal do Ceará, né, Yasmin, como você disse, na TV aberta é muito legal, né? Até a presença deles aqui. Bom demais. E olha, Murilo, alguns podem estar se perguntando, e o outro lado? E a oposição? A oposição também tem um grande, vamos dizer, padrinho político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem acompanhado de perto, tem ido participar desses lançamentos de candidatura e vai continuar fazendo isso agora nas convenções partidárias, na confirmação desses nomes pelo país afora. E além do ex-presidente Jair Bolsonaro, outro nome que também está muito ali visível, que tem acompanhado de perto essas eleições municipais, é o nome da primeira-dama, da ex-primeira-dama, melhor dizendo, Michele Bolsonaro, que está acompanhando também bem de perto. Então, de um lado, nós temos ali o lado da esquerda, com um grande padrinho político da esquerda, o presidente da República. Do outro lado, à direita, tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente vê pelas ruas no final de semana, se não me engano, esteve no Rio de Janeiro. Então, você vê ali que ele ainda tem um grande capital político e esse capital político, claro, vai ser usado também durante as eleições municipais para indicar e para fortalecer nomes nessas disputas municipais. É a nacionalização das eleições municipais, Exatamente. né, Yasmin? Você estava dizendo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, eu escutei ali de integrantes, né, desse grupo bolsonarista, que já está sendo montado a caravana feminina, então, para discutir as eleições municipais e para ir a campo. Então, essa caravana deve ser formada por Michele Bolsonaro, a senadora Damares Alves também deve compor, a vice-governadora aqui do DF, Celina Leão. Então, mais ou menos aquele grupo do bolsonarismo feminino em 2022 deve se repetir agora em 2024. Então, esse grupo que tem, na avaliação deles, uma força muito grande entre as mulheres mais conservadoras, esse grupo deve aí rodar o país em busca de apoiar essas candidaturas femininas conservadoras, como eles classificam, essas candidaturas femininas que, na verdade, são bolsonaristas, né, mais aliadas ao ex-presidente Bolsonaro. Então, temos Michele Bolsonaro, Damares Alves e outras integrantes, outras políticas aqui de Brasília, juntas para tentar eleger aí algumas candidaturas femininas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, Yasmin. É isso, Murilo. Então, a gente vai seguir acompanhando de perto todo esse desdobramento, porque só é o começo dessa campanha eleitoral nos municípios.